Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teologia Bíblica Online. Eu sou o irmão Medeiros, o mesmo do canal Defesa da Fé, e quero compartilhar com você todos os conhecimentos que, pela misericórdia de Deus, eu pude ter através da teologia. Antes de começar, eu gostaria que você se inscrevesse e deixasse o seu like para que o YouTube possa nos recomendar. Nos ajuda aí, por favor, é um ajudando o outro, né? Ativa o sininho de notificação, porque aí toda vez que chegar uma aula nova, você vai ter acesso, e compartilhe, porque é bênção. E sem demora, vamos entrar aí na matéria. Hoje é a primeira aula de bibliologia e nós vamos aprender um pouco de bibliologia e também de hermenêutica. As primeiras duas matérias vão ser bibliologia e hermenêutica. Você vai entender por quê no final do vídeo, tá certo? Então vamos lá. A bibliologia, ela significa estudos introdutórios à Bíblia. Ela vai auxiliar ao estudante de teologia compreender melhor as escrituras sagradas. Ela é indispensável para qualquer área da teologia. Então, por isso que nós estamos começando com a bibliologia e com a hermenêutica, para que você possa entender a composição da Bíblia através da bibliologia, e também na hermenêutica, que você possa já logo de início aprendendo métodos de interpretações bíblicas. Hoje em dia é muito comum as pessoas interpretarem a Bíblia por vezes de maneira errada. Então aqui nós teremos métodos que vão auxiliar, vão ajudar o estudante de teologia a compreender as escrituras sagradas. E como a Bíblia foi formada? Você já parou para pensar nisso? Será que a Bíblia ela sempre foi um livro com essa capa? Ela sempre teve essa composição? Como ela foi formada? Então é importante que você entenda o seguinte: a Bíblia, ela foi produzida por canais humanos, em outras palavras, por homens, por pessoas que foram inspiradas por Deus para escrever a Bíblia, para profetizar e etc. E como ela foi formada por canais humanos, como ela foi formada para o homem, para a revelação da vontade de Deus para o homem, é natural que ela faça referência a tudo que é humano e tudo que é terreno, é claro. Tipo o que, por exemplo? Como países, povos, raças, línguas, usos, costumes, culturas, montanhas, rios, mares, climas, solos, estradas, plantas, produtos, minérios, animais, comércio e ainda as mazelas humanas. Tudo isso a Bíblia fala. Então é importante que a gente venha entender. Eu vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Tem lá o monte tal, mas onde ele fica? Pode parecer que não, mas quando você se aprofundar na hermenêutica, na bibliologia, você vai entender o porquê que você precisa saber que monte que é aquele, que costume que é aquele, o que que é isso, o que que é aquilo. Isso vai fazer com que você entenda muito melhor a palavra de Deus. Vai fazer com que você entenda muito melhor a Bíblia. Bom, e como eu disse anteriormente, a bibliologia ela vai servir para todas as áreas da teologia. Ela vai servir para que você possa se aprofundar, porque o objetivo aqui é aprofundar. E o que seria, assim, introduzindo melhor, se aprofundando mais, o que seria a bibliologia, o que ela corresponde, o que ela compreende? Bom, a bibliologia ela vai tratar de assuntos tais como, vai marcando aí, vai memorizando agora, sua estrutura, a estrutura das escrituras sagradas, a estrutura da palavra de Deus. O que seria essa estrutura? Seria a divisão e classificação dos livros. Algo sobre os capítulos, versículos, temas centrais e particularidades do texto. Ou seja, você já parou para pensar que a Bíblia ela
ela não tinha versículos e capítulos originalmente. Isso daí foi colocado para facilitar para a gente procurar na Bíblia, para facilitar com que a gente achasse melhor determinadas passagens. Mas ela não tinha capítulo e versículo originalmente. Então isso daí já é uma coisa muito importante para você entender. Títulos, epígrafes, essas coisas não tinham. Então a estrutura, o estudo da estrutura da Bíblia nos auxilia nesse sentido. A gente vai entender o que é um tema central, certas particularidades de algum texto. Outro exemplo aqui para que você entenda ainda melhor. Importante na hermenêutica, principalmente, vai falar muito sobre isso. É importante que você, ao estudar certos temas, você estude o capítulo anterior e o capítulo que sucede. Você quer estudar Isaías 53, é interessante você ler Isaías 52 e Isaías 54, porque como ela muitas vezes tem uma continuação depois que termina o capítulo, ou mesmo um assunto começa antes de terminar o capítulo, então é interessante você ler um capítulo antes e um capítulo depois, porque ela não foi escrita com capítulos e versículos, ela foi escrita de maneira linear. Então, às vezes parece que o assunto acabou, mas não acabou. No capítulo seguinte, o assunto continua. E às vezes parece que o assunto está começando no capítulo 53 de Isaías, mas o assunto começou no capítulo 52, versículo 7. Só um exemplo para que você possa entender melhor. Então, tudo isso daí é interessante para que você tenha uma melhor compreensão das Escrituras. O cânon sagrado. Como que essa Bíblia foi formada? Cânon sagrado. Você acha que ela sempre esteve assim do jeito que você está lendo? Foram 3 séculos de briga da igreja primitiva para saber o que era sagrado e o que não é sagrado, o que ia ficar nas escrituras e o que não ia ficar. O processo de canonização nós vamos ver um pouco mais para frente aqui nas nossas próximas aulas de bibliologia. Então, a Bíblia ela foi formada durante os séculos e muitas heresias, muitas abobrinhas foram tentadas ser introduzidas, né? Muitas abobrinhas, tentaram introduzir muitas abobrinhas na Bíblia, muitas coisas que não tem nada a ver. Então, foi canonizado aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado, o que é texto santo e o que não é, e nós vamos aprender melhor isso daí mais para frente. A sua preservação e tradução, e isto abrange, por exemplo, línguas originais, manuscritos e etc. Então, em que língua cada texto foi escrito, sua língua original, como foi o processo de tradução da palavra de Deus, das escrituras, manuscritos e etc. Lembrando que muitas vezes você pode ver na internet, ou mesmo até que você compre um livro numa livraria, algumas mudanças. Acharam um manuscrito no Mar Morto, então ela pode se atualizar. Mas se atualizar, muito provavelmente vai se atualizar em muito pouco. Porque o que é santo, o que é sagrado, nós já temos em mãos, tá bom? História geral do povo da Bíblia, no caso Israel. Isso aí inclui, por exemplo, o período intertestamentário, que chamamos, entre Malaquias e Mateus, de aproximadamente 400 anos. E nos ajuda a compreender. Eu vou dar um outro exemplo aqui para você entender. Certa vez perguntaram a Jesus: é lícito separar por qualquer motivo? Isso porque eles faziam isso. Foi um período de 400 anos que não houve profeta em Israel. E o profeta era alguém que era levantado por Deus de tempos em tempos para botar ordem na casa, para corrigir. Era um porta-voz de Deus apontando os erros dos sacerdotes, dos reis, da nação, de uma maneira geral. Então, você vê que na época de Jesus, o sacerdócio ele atingiu o ponto máximo, o ápice do declínio espiritual. O relaxo espiritual naquela ocasião era tremendo, a corrupção era tremenda, e foi exatamente nesse cenário que Jesus chega. Então é importante que você entenda a história do povo, esse período intertestamentário. Você vai ter uma compreensão, tudo vai mudar.
na sua maneira de enxergar as escrituras. E auxílios externos para a compreensão da Bíblia. Mapas geográficos, eu posso até colocar alguns aqui, mas eu não vou poder disponibilizar muitos, entende? Então seria interessante você ter alguma ferramenta. Se você tiver uma chave bíblica, já está ótimo. Se conseguiu algum mapa de geografia bíblica ou algum manual de costumes bíblicos dos povos antigos, será melhor ainda. Mas se não tiver, eu prometo que farei o máximo para conseguir esse material para vocês, tá certo? Então é isso. Eu fico por aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo, até a próxima aula, a aula 2 de Bibliologia, e eu quero fazer um convite para você que ainda não conhece meu canal, tá aqui no link da descrição, alguns vídeos, Defesa da Fé, é um canal apologético, onde a gente faz defesa da fé através das heresias que muitos estão falando. Então, tá aqui no link da descrição, você pode conhecer lá o meu canal. Se caso você ainda não conhece, se você já conhece, Deus abençoe e até a próxima aula. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou.